Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. No episódio anterior, nós falamos sobre pecados, ídolos, coisas que dominam o nosso coração, a nossa mente. E eu achei por bem hoje nós falarmos de um outro tema que vai complementar o que nós falamos no episódio anterior. Então, se você não ouviu o episódio que fala dizer não ao coração, você volta lá e aí você ouve depois esse aqui para que você se sinta fortalecido, tá bom? E fortalecida. Lembre-se sempre de compartilhar estes episódios, de falar às pessoas que você percebe que algo muito bom está acontecendo com você e você deseja ser uma influência boa. Então, fale com as pessoas. Vamos multiplicar isso. Vamos mostrar às pessoas que elas precisam de Jesus. Vamos dizer às pessoas que Jesus se importa com elas. Vamos dizer às pessoas que há solução, que há condição de uma vida melhor. Nós, em nenhum episódio, desde o início deste canal, falamos de religião. Então não confunda, não pense que nós estamos tratando de religião, nós estamos tratando da nossa espiritualidade. Assim como nós cuidamos da nossa área espiritual, a gente cuida da nossa área social, emocional, a nossa área familiar, a nossa área profissional. Nós precisamos ter um equilíbrio entre todas elas para que a gente possa ser um ser humano que realmente vive de uma forma equilibrada. Eu acho que Jesus traz para a nossa vida esse sentimento, o sentimento de equilíbrio. É isso que nós precisamos. Então compartilhe o canal do YouTube, Segunda Chance Podcast. Você pode seguir aqui pelas plataformas digitais, Spotify ou Google Podcast ou outras, que eu estou em várias, mas estas são as principais. E todos os dias pela manhã eu deixo uma mensagem ali no Instagram, no @patriciarmds, falando um pouquinho sobre o amor de Jesus e dando força para que a gente tenha um dia melhor. Então eu te convido para que você compartilhe e ajude outras pessoas. Ellen White diz o seguinte: a função do Espírito Santo é reger todos os nossos exercícios espirituais. O Pai, nosso Deus, nos deu seu Filho para que, por meio do Filho, o Espírito Santo pudesse vir até nós e conduzir-nos ao Pai. Por este meio divino, temos o espírito de intercessão, pelo qual podemos pleitear com Deus como um homem pleiteia com um amigo. Eu vou te convidar a abrir a Bíblia em 1 João 5,4. 1 João é lá no finalzinho da Bíblia, um livro pequenininho, e ele está ali como 1 João. 1 João 5,4 diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu vou deixar aqui neste episódio, aqui na descrição do vídeo e tanto aqui em cima, para que vocês possam ver o episódio que eu falo sobre esta questão de nascer de Deus, tá? Que nós tratamos sobre um assunto importante que fala sobre o batismo. Eu quero que vocês ouçam sobre isto. Quem não ouviu? Quem ouviu, tudo bem, mas quem não ouviu, ouça.
Então o verso de 1 João 5,4 diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando Jesus, que é o nosso intercessor, ele pleiteia por nós ali no céu, o Espírito Santo que está aqui na terra, como eu já falei e já contei para vocês algumas vezes, que é a pessoa que Jesus deixou neste momento aqui na terra para cuidar de nós, o Espírito Santo efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, como diz ali na palavra de Deus. Todo o céu, os anjos, o Espírito Santo, Jesus, nosso Deus Criador, todos estão interessados na salvação de uma pessoa, de todos que estão sobre essa terra. Mas todos estão interessados, ainda que fosse uma pessoa, um indivíduo, só você. Tem que deixar claro para você, ainda que fosse só você, você teria um céu à sua disposição para te salvar. Então, por que a gente precisa duvidar que Deus quer nos ajudar e que Ele nos ajuda de fato? Por que a gente precisa sempre ficar com o coração cheio de dúvidas, incertezas, medos, insatisfações, pensando por que Deus se interessaria por mim? No episódio anterior, nós falamos sobre nós termos diante dos nossos olhos ídolos e coisas que estão acima do que Deus representa para nós, dando menos importância para a vontade de Deus, para quem é Deus, para aquilo que Deus deseja para a nossa vida e dando mais importância para as coisas que nos agradam. E quando a gente pensa sobre isso e traz à nossa memória tudo aquilo que nos afasta de Deus, a gente pensa o seguinte: a primeira coisa que chega para nossa mente: puxa, não tem mais chance para mim não. Eu acho que eu fui longe demais. Eu acho que eu já vivi tempo demais para mudar a minha mente, mudar o meu coração, fazer a vontade de Deus. Eu acho que eu estou muito distante daquilo que Deus precisa, que eu sinta por Ele, que eu deseje por Ele. Eu acredito que Deus não vai me perdoar dos meus pecados, acredito que Deus não vai me dar essa chance de renovar a minha história, de restaurar a minha conduta. Acho que acabou para mim. Muitas vezes a gente pensa isso. Eu já pensei isso. Nós pensamos isso. É um pensamento recorrente quando nós chegamos à conclusão, conforme o episódio anterior, de que nós estamos vivendo uma vida distorcida, uma vida buscando coisas que não tem nada a ver com o que de fato importa. E aí a gente chega ali numa bifurcação e olha e fala: gente, não tem jeito, eu vivi assim até agora, como é que vai ser? Mas eu queria dizer para vocês que Jesus não enviou o Espírito Santo a essa terra por nada. Jesus enviou o Espírito Santo a essa terra por sua causa, por você que está me ouvindo, por mim que estou aqui, mas por você que está me ouvindo. Jesus enviou o Espírito Santo para poder te ajudar, para poder te conduzir, para poder te abraçar e poder te mostrar que é possível ser feliz em Jesus, apesar de todos os caminhos que você buscou até hoje que não tiveram nada a ver com Ele. Jesus é uma fonte a jorrar para nós quando se trata de vida eterna. Jesus está falando para você que se você viveu 30 anos, 50 anos, 80 anos, 15 anos, 10 anos de idade, não importa. Ele está dizendo para você que o amor dele é tão grande e o que ele tem preparado para você, conforme Apocalipse nos ensina, é uma vida eterna.
é uma vida eterna. Você consegue pensar em algo eterno? Mas Patrícia, eu não vou passar pela morte. Todo mundo morre nessa terra, eu não vou morrer? Mas lembre-se que eu já ensinei sobre isso. A morte para Jesus não é morte. A morte para Jesus é um sono. Você dorme por um tempo. Porque nossa condição de pecado aqui não dá para viver de outro jeito. Nós seríamos flagelos humanos com o mal aqui nesta terra. Então Deus nos permite descansar. Mas Ele tem planos de eternidade. E não é do jeito que o ser humano pensa também, porque o ser humano acha que morreu, fechou os olhos, ele sobe para o céu. Também isso não é real, isso não é bíblico. Mas Deus tem um plano, sim, para ressuscitar a todos aqueles que confiam e acreditam nele, para viver uma vida eterna com ele. E isso vai acontecer, conforme fala Apocalipse. No momento que as trombetas tocarem, os céus se abrirem e Jesus aparecer. Jesus está voltando para buscar quem morreu confiando e acreditando nele, e Jesus está voltando para buscar eu e você que estamos aqui, por enquanto. Não sabemos o dia de amanhã. Mas Jesus tem planos e ele vai cumprir. Sabe por quê? Porque a Bíblia, tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que ele falou, tudo que ele prometeu, se cumpriu até agora. Por que algo daria errado? Vocês acreditam verdadeiramente que o ser humano está mexendo as peças e as coisas não vão sair de acordo com a vontade de Deus? Mas eu quero dizer para vocês, é o contrário. Deus tem o controle de todas as coisas. E quem está mexendo as peças é Deus. Quando você lê o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, e você entende as boas novas de salvação, você consegue ver que o ser humano acredita que é ele que está movendo as peças. Mas o controle está nas mãos de Deus. E Jesus vai fazer aquilo que ele prometeu desde o princípio. Voltar para buscar os seus filhos. E você precisa confiar nesta palavra. Por isso que o versinho que nós lemos hoje diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quer dizer, a pessoa não está a fim de ficar aqui, ela tem que vencer todos os dias as tentações, as provações, as lutas, as guerras internas, as guerras externas. A pessoa tem que vencer. E esta vitória que nós temos, essa que vence o mundo, é a nossa fé em Jesus, de que Ele tem um plano e esse plano vai se cumprir. Já parou para pensar nisso? A tristeza e o sofrimento podem, de fato, provar cada instante a nossa paciência e a nossa fé. Mas o brilho da presença do invisível que está ao nosso redor, da presença de Jesus, da presença dos anjos, da presença do Espírito Santo, essa certeza dessa presença, desse brilho, é que a gente sabe que nós podemos nos esconder debaixo das asas de Jesus e ficar ali, cuidados e protegidos por Ele. Você já leu o Salmo 91? Eu quero ler com vocês. Eu não abri para ler com vocês, por isso vocês vão ver o folhear, vão ouvir aqui o folhear das páginas, mas me veio à mente agora ler com você o Salmo 91, porque talvez você está precisando dessa palavra, e se foi tocado no meu coração para falar sobre ele com você aqui, é porque você precisa. Ouve o que eu vou ler aqui para você. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, Deus está falando de você, tá? Aquela que habita no abrigo do Altíssimo, encontrará descanso à sombra das asas do Todo-Poderoso.
Isto eu declaro a respeito do Senhor, diz o Salmo 91, 2. Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro, Ele é o meu Deus e nele eu confio. Pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele te cobrirá com as suas penas e te abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal te atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois Deus ordenará a seus anjos que a protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não se machuque o seu pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor Deus diz: livrarei aquela que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele, com ela, em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Este último verso, ele é profético. Deus está dizendo que vai conduzir a tua vida e te proteger e te guardar até aquele grande dia da salvação. Você ainda tem dúvidas? Você ainda quer ser guiado pelas coisas que regem esta terra e que são tão efêmeras? Deus tem um plano de vida eterna para você. Deus quer colocar ânimo no nosso coração. E Deus quer que nós erguemos a nossa voz em oração. Nós precisamos dizer a Deus que a nossa vida pertence a Ele. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando a gente peca, a gente sente a vontade que não pode orar mais. Parece que dentro de nós existe algo que fala pra gente que nós estamos tão longe que a gente não pode orar mais. E a gente começa a se sentir o quê? Humilhado, fracassado. A gente sente vontade de vencer, mas a gente acha que nós estamos tão derrotados por Satanás. Ele tem tanta força e nós somos tão pequenininhos. E aí parece que a mundanidade, parece que o egoísmo, a sensualidade, ela vai enfraquecendo a gente. E aí a gente pensa que de fato é inútil a gente buscar se aproximar de Deus. Mas eu quero dizer para você hoje, aqui nesse podcast, isso é uma sugestão de Satanás, do inimigo de Deus, para tirar você dos braços de Deus. Você viu o Salmo 91 que nós lemos? Volte à leitura do Salmo 91. Eu li para vocês na versão, deixa eu ver aqui que eu já falo para vocês, nova versão transformadora. Volte aí o Salmo. Veja como Deus luta por você. Tem pessoas que deixam inclusive o Salmo 91 aberto em cima da mesa, em cima de um móvel dentro de casa, mas não leem. Essas páginas já estão inclusive amarelas, rasgando, e a pessoa não lê. Mas olha quanto poder há nessas palavras. Eu quero dizer para você o seguinte: talvez você se encontre verdadeiramente envergonhado, profundamente humilhado. Talvez você realmente veja que tudo deste mundo, a sensualidade, o egoísmo, a mundanidade, o ego, tudo aquilo que eu falei ontem, os ídolos, as suas vontades próprias, tudo isso está tomando conta de você e você percebe que realmente você está nessa condição. Mas
Você precisa orar e precisa crer. Você precisa confessar os seus pecados. Precisa sim. Confessar os pecados lava a alma. E não é confessar isso a pessoas, não é confessar isso a igrejas, não é confessar isso a pessoas no clero que são aparentemente, hierarquicamente melhores que você. Não! É confessar, fechar a porta do seu quarto, ajoelhar, ou aí sentado mesmo na sua cama, conversar com Deus. Confessar é falar tudo que está dentro do nosso coração. E eu tenho certeza, como já aconteceu muitas vezes na minha própria vida, que aquele que é fiel e justo, que está lá em 1 João 1,9, aquele que é fiel e justo vai perdoar os seus pecados e vai purificar a sua vida de toda e qualquer injustiça e pecado. Ainda que a sua mente fique vagueando na oração que você está fazendo, não fique desalentado. Não fique aí pensando, Deus não está me ouvindo, Deus, essa oração não vai passar do teto, Deus não está interessado, meu Deus, o que eu estou fazendo é terrível, o Senhor não vai me perdoar. Não. Quando vier isso durante a oração, traga a sua mente de volta ao trono da graça que é Jesus. Não deixe a presença de Jesus. Fala, Jesus, não deixa eu pensar essas coisas. Espírito Santo, vamos voltar aqui ao que eu estou pensando e ao que eu preciso acertar com o céu. Eu preciso acertar minha vida. Eu preciso do perdão. E aí, você precisa pensar que é algo que muitas pessoas me perguntam e que eu acho que é importante eu mencionar. Tem gente que diz o seguinte, tá, depois que eu terminar essa oração, eu vou ser tomado por uma forte emoção, eu vou ser tomado por algum sentimento de arrebatamento, alguma coisa vai tomar conta do meu coração, e eu quero dizer para você, não. Fique em paz, porque a sua vitória não está na emoção, a sua vitória está na fé que você colocou nesta oração. A sua vitória está na certeza de que o Senhor ouviu a sua oração, porque Deus ouve tudo. Eu já ensinei isso para vocês em outros episódios. Deus conheceu através da sua fala, através do seu coração, através de tudo aquilo que você externou, o desejo do seu coração, que é viver aquilo que Ele quer para você. E pela fé, você vai se manter em Jesus e vai esperar receber o Espírito Santo a cada instante. Mas, Patrícia, eu não vou cair novamente? Vai! Muitas vezes. Mas é aquilo que eu ensinei em alguns episódios passados aqui desta mesma playlist que é o fim da história. Vamos cair, mas não vamos ficar prostrados. Quando nós entregamos o nosso coração a Deus, nós vamos nos levantar. Lembra que eu disse, o fim da história é uma guerra instalada. O bem e o mal estão lutando pelo seu coração e pela sua mente. O Apocalipse, esse evangelho eterno, as boas novas, quer dizer exatamente isso. Você precisa fazer uma escolha. A sua escolha está aqui, dentro do seu coração e da sua mente. E qual será a sua? Caiu? Não fique prostrado. Não fique com vergonha de Jesus. Sabe por quê? Eu já disse isso para vocês, mas vou dizer novamente. Lá no Salmo 139 diz que você tem um Deus que te formou. Desde que você era um embriãozinho, Ele te fez dentro da barriga da sua mamãe. E ali Ele fez cada detalhe sobre você e Ele conhece todos os seus dias até o final. Então não se envergonhe. Fez uma coisa errada? Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu pequei, o Senhor sabe que eu fiz errado, mas eu venho aqui de todo o meu coração te pedir perdão e pedir para o Senhor me levantar. Eu quero ficar de pé, eu quero ficar com o Senhor. A função do Espírito Santo, como disse em Ellen White, eu li para vocês no início, é reger todos os nossos exercícios espirituais, é trabalhar com a nossa mente, com o nosso coração, com os porões do nosso coração, com os desejos da nossa alma. E o nosso Deus, por meio do Filho dele e o Espírito Santo, vai nos conduzir a cada instante para vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Eu espero verdadeiramente
que você tome a melhor decisão dentro desta guerra que está instalada e que você decida de que lado você quer viver. A decisão é somente sua. Ninguém vai poder tomá-la por você, ninguém vai poder responder por você. É uma decisão individual e pessoal. Mas lembre-se disso, ou ela será para a vida eterna, ou ela será para a morte eterna. É uma decisão racional, é uma decisão que, se eu decidir viver longe daquilo que Deus quer para a minha vida, eu vou viver uma vida só e que eu viva ela bem, porque vai ser uma só, esta aqui na terra, é esta vida que eu vou viver. Agora, se eu decidir que eu quero viver uma vida de acordo com a vontade de Deus e esta vida eu quero viver eternamente, eu vou ter que tomar uma decisão dentro do meu coração de suportar e sofrer tudo o que for necessário para que o meu caráter se transforme e eu me torne muito semelhante a Jesus. Essa é uma decisão que Deus está deixando nas suas mãos hoje e que você faça a sua escolha. Que Deus te abençoe.